Aleluia. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um culto de celebração ao Senhor. Que essa quarta-feira o Senhor possa falar e ministrar tremendamente aos nossos corações. Lá a palavra do Senhor diz, lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. E o Espírito Santo deseja ministrar a paz nos nossos corações, a paz em cada coração que nos assiste, que está conosco, compartilhando desse lindo momento que é estar na presença do Senhor. Do céu tem paz para a sua vida. Do céu tem amor para a sua vida. Do céu tem a resposta que você precisa. Do céu tem um grande poder de Deus agindo ao seu favor. E nós devemos olhar para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele deseja ministrar no nosso coração nessa noite. Deixa Deus fazer a obra que Ele tanto deseja fazer. Em nome de Jesus, a sua casa pertence a Deus. Você pode dizer isso comigo? A minha casa pertence a Deus. A minha família pertence a Deus. Amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia, por essa noite maravilhosa, por essa quarta-feira, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor vá alcançando cada coração. Pai, eu peço, Senhor, no fundo do meu coração, que o mesmo Espírito Santo que está aqui conosco, ministrando a tua presença tão doce e suave, venha alcançar cada casa, cada lar, Senhor, e cada coração. Eu oro, Senhor, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja, Senhor, restauração nos lares, para que o milagre da salvação aconteça em cada coração, ó Deus. Nós oramos, Senhor, para que o céu se abra e que haja conversões, Senhor. Nós oramos pedindo pela paz, pela conversão da nossa cidade, no nosso país. Pai, nós rogamos pelo Brasil, nós rogamos pelas nações, nós chamamos, Senhor, a tua presença nos quatro cantos dessa terra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigada pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Toma esse culto aqui em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos louvar o Senhor junto com o nosso irmão Carlos. Vai estar ministrando louvor. E que você possa fechar os teus olhos. E onde você estiver, é o tempo de você aproveitar a oportunidade para adorar o Senhor. Amém? Deus seja louvado. Deus abençoe em nome de Jesus. Seja
séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Obrigada, Senhor. Aleluia. Louvamos o Teu nome, Jesus. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Direciona tudo o que vai ser dito, tudo o que vai ser falado aqui. Senhor, que o Senhor esteja direcionando a palavra, que o homem se cale e que o Senhor venha a falar. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Que a Tua bênção repouse sobre cada um daqueles que nos acompanha essa noite. Em nome de Jesus, que a Tua verdade fique bem clara e que a palavra flua dentro de nós. É o que nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos então iniciar a nossa leitura de hoje lá em Efésios. Efésios capítulo 1. E nós vamos, eu tenho aqui 1, 2, 3, uns 6 textos breves para ler aqui, compartilhar aqui com os irmãos. Alguns textos que nos falam sobre essa predestinação. Vamos então finalizar hoje com estes textos. Uma vez que já arrumamos Romanos capítulo 9, à luz de Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, 4, 5, 6, 7, 8, o próprio capítulo 9, 10, 11 e por aí vai. Para não nos alongarmos muito mais neste tema, porque isto tem um seguimento, não é pela predestinação em si, mas por aquilo que nós precisamos entender em relação à verdade do Evangelho e à volta de Jesus. Vamos finalizar então hoje, começando por Efésios capítulo 1, um versículo também, Efésios 1, 4 e 5. Vamos logo ler o 4 e o 5, um versículo também tantas vezes usado para fazer esse tipo de interpretação, que acredita numa predestinação em que Deus já destina uns para o inferno, outros para o paraíso logo antes de nascer, e que a pessoa não intervém de maneira nenhuma para a sua salvação. Vamos lá então, Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Pastora, por gentileza. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Versículo, lê lá de novo 4 e 5, pastor, por gentileza. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2.
Lê lá para mim, pastora, por gentileza, o versículo a partir do 19. 2 Timóteo. 2. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2. Isso. A partir do 19. do 19. Diz assim a palavra do Senhor. Isso. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente o tecido de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será o tecido Alguém se purificar Ou destes seja, erros. se purificar, alguém se purificar. Então aqui não pressupõe assim se Deus o purificar, alguém se purificar, ou seja, alguém que abandona as velhas práticas. Continua, pastor. Se alguém se purificar. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será o tecido para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Nessa parte, se alguém, assim pois, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar. se alguém, a si mesmo se purificar. não entendi, repete de novo. Se alguém se purificar a si mesmo. A si mesmo. Se purificar. Vamos lá de novo então para Efésios. Efésios capítulo 1. Não desmarquei, pastora, deixa lá 2 Timóteo. Efésios capítulo 1, versículo 5. 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Aquilo que lemos no início. Hoje nós vamos fazer uma breve exposição. Eu vou ser bem breve. Aqui eu não me vou deter falando muito, que isto aqui fica bem fácil de entender. Talvez Romanos 9 ainda poderia criar alguma confusão, mas aqui a Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá? Por isso precisamos entender isto à luz da hermenêutica. Por isso que o método histórico crítico é um método que trouxe alguns problemas para a Igreja. Né? Para quem conhece aí os métodos hermenêuticos, né? O método histórico crítico ele trouxe bastantes problemas para a nossa Igreja. Né? Porque algumas situações eram simplesmente desconsideradas. Né? Por isso nós precisamos ir à gramática e ir ao contexto. Né? Vai lá, pastor, lê lá de novo, o 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação. Vamos ver para que Deus nos escolheu. Assim para como sermos nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Para sermos santos e irrepreensíveis. Então Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis por meio de Cristo Jesus. E depois lá em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do 19, vai dizer que se alguém a si mesmo se purificar. Então quer dizer, é Deus que purifica ou Ele que se purifica a Ele mesmo? Deixa-te dizer uma coisa, o Senhor nos conduz. Deus, Ele nos purifica a partir do momento que nós também desejamos essa purificação. Se alguém não desejar ir para o céu, ou a salvação, se alguém não desejar a salvação, Deus não vai obrigar a ser salvo. Não, você foi predestinado, independente, você tem que ser salvo. Não é? Então, vamos lá ver quem é que Deus escolheu, quem é que Deus... Vamos lá ler de novo, Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, lê lá de novo, de uma maneira bem dinâmica, pastora. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ok, nos escolheu. Escolheu a quem? A quem será? Vamos lá, pastora, 1 Timóteo. Vamos lá, 1 Timóteo agora. Capítulo 2 também.
Vamos lá voltar aos versículos que nós já lemos. Vamos ler estes versículos à luz dos outros, a ver se faz brilhar o entendimento. Lê lá de novo, pastor. 1 Timóteo capítulo 2. Isso, versículo... Lê lá o 3 e o 4. O 3 e o 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A quem é que Deus predestinou para a salvação? Ao ser humano. Cabe a ele aceitar ou não esse destino. Então, a Bíblia não se contradiz. Então, só com uma leitura mesmo superficial é que eu arrumo base para isso. Esta é uma temática, irmãos, que está cada vez mais ultrapassada, porque já está mais que comprovado. É claro que algumas tradições pretendem mantê-la porque é a base da sua teologia, mas não adianta. Hoje, com as ferramentas, com o estudo da palavra, é muito claro que uma coisa não exclui a outra. Existe a predestinação e existe o livre-arbítrio. As duas coexistem. O que não existe é a predestinação fatalista e nem um livre-arbítrio em que Deus não interage. É uma interação, porque Deus nos escolheu nele. Tudo existe em Deus. Tudo existe em Deus. Isso é algo assim fantástico quando nós entendemos. É claro que para isso precisamos ter um coração aberto. Vamos lá para 1 Pedro. Aliás, Efésios 1:11 ainda. Vamos lá. O mesmo capítulo 1 é utilizado o versículo 4 e é utilizado também o versículo 5. E também é utilizado o versículo 11. Depois já vamos para 1 Pedro. Mas vamos agora. Efésios 1. Efésios versículo 11. 1:11. Vai lá. E nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, a pessoa que espera em Cristo, ela já está destinada à salvação, ponto final. Agora tem uma coisa que ela precisa fazer. Tem algo que ela precisa fazer, que é permanecer firme. Quer ver? O mesmo versículo que é utilizado para defender a predestinação, a destrói. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Quer ver? É um versículo também muito usado para defender a predestinação. Eu vou-te mostrar como é que o próprio versículo contradiz a predestinação. Vamos lá. 1 Pedro 1:10. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas e indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Vou continuar. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Sim. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai na graça. Ou seja, Paulo lá no outro diz para eles que a graça, que a salvação é para quem espera em Cristo. Então por que quem espera em Cristo tem que ser reforçado para a pessoa esperar? Se a pessoa já foi predestinada para a salvação,
ela já espera. Logo, ela não precisa de conselho dizendo: olha, mantenha-se firme, continue esperando nessa graça. A não ser que exista a possibilidade dela perder a salvação. E é exatamente disso que se trata. A possibilidade de perder a salvação. Lê lá esse último versículo, que é que Pedro fala, pastor. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Ou seja, está falando, cuidado, não voltem às velhas práticas. Ou seja, existe um perigo aí. Continua. Na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornou-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ok, mas lá atrás tem um versículo que fala sobre permanecer firme na graça, firme no chamado. Se não houvesse o perigo da pessoa desandar, a sua expressão, não seria necessário este tipo de conselho. Logo, não existe a predestinação em que Deus já destinou um para o céu, outro para o inferno. Não. Deus destinou foi que aqueles que creem vão para o céu, vão para Ele, e os que não creem vão para o inferno. Agora, quem decide se crê ou não é você. Quer ver? Um texto também muito utilizado, um capítulo muito utilizado para aquilo que convém, mas depois 1 Coríntios, lá onde fala sobre tanta coisa que interessa às vezes, vamos ver aqui quando fala sobre aquilo que não interessa, como isto já é esquecido. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 15. Nem eu estou entendendo a minha letra, misericórdia. 1 Coríntios 1, 15. Vamos lá ver. 1 Coríntios 1, 15. Desculpa, é 1 Coríntios 15, 22, pastor. É o outro texto. 1 Coríntios 15, 22. capítulo 15, versículo 22 diz Exatamente. assim. Um livro também muito utilizado para defender algumas coisas, mas que depois algumas outras partes são esquecidas, deixadas para trás. Vá lá. Diz assim. 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. 15, 22. Isso. Porque assim como em Adão todos morreram, Vamos ver quem é que Deus predestinou para a salvação. Vamos ver. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ok, vamos lá. Então vamos lá de novo. Versículo 15. Versículo 22, desculpa. Assim. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim todos serão vivificados em Cristo. Então como assim? Todos serão vivificados em Cristo. Todos vão para o céu? Se formos ler isto ao pé da letra, onde é que está a predestinação aqui? Onde é que está a predestinação aqui? E essa história de que existem muitos textos que defendem a predestinação e outros que defendem o livre-arbítrio, isso é uma ideia de falta de raciocínio, ou de um raciocínio antiquado, raciocínio que não vê além, que não sai para fora da caixa, para observar o que se passa fora dela. Precisamos sair fora de padrões teológicos e pensar a Bíblia sem teologia. O que acontece é que muitas das vezes algumas pessoas pregam tanto anti-teologia que ficam presas na própria teologia sem saber, porque não sabem nem que estão presos a ela, nem que já foram doutrinados para crer nela, ao invés de crer na Bíblia.
Então, aqui em Efésios capítulo 1, aliás, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, mostra que não existe predestinação, porque em Cristo todos são vivificados. E aqueles que vão para o inferno? Então, em Cristo todos são vivificados. Quem? Aqueles que Ele predestinou, é isso? Será? Será que Deus já predestinou assim? Aqueles que Ele predestinou, Deus já disse: João vai para o céu, vai para o paraíso, mas o Ricardo e o Tiago vão para o inferno. É isso? Então aqueles que estão em Cristo é vivificado, o que foi para o inferno é morto. Não. Vamos lá ver se eu estou a mentir. Vá lá de novo, pastor, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. O que é que diz lá mesmo? A ver se eu estou a mentir. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, vai lá. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, Qual? o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Deseja o quê? Salvos. Que todos os homens sejam salvos. Então onde é que está a predestinação aqui? Sabe o que é que acontece? Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas é como diz lá em 1 Pedro. E em Efésios. Lê lá de novo Efésios, pastor. Efésios 1:11. Vamos lá ver que o mesmo versículo que fala, que as pessoas utilizam a favor da predestinação, fala contra a predestinação. Efésios capítulo 1, versículo 11. Isso. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Sim. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Os que primeiro esperamos em Cristo. Então, primeiro nós temos que esperar em Cristo. Primeiro nós temos que esperar em Cristo. A esperança da salvação é que nos traz a salvação. Mas a esperança da salvação é em Cristo. Então, na verdade, Deus predestinou que as pessoas que esperam em Cristo serão salvas. E os que não esperam em Cristo não sejam salvas. Agora, que pessoas são essas? Quem escolhe são elas mesmas. Eu, o Carlos, a pastora, você que pode escolher a qual grupo de pessoas você quer pertencer. Então lá em Apocalipse, quando fala da ira, aquelas pessoas que vão passar pela ira, você escolhe se você quer ser parte dessas pessoas, as que rejeitam essas coisas. Vamos lá, Romanos 8, 29, pastora, por gentileza. Romanos 8, 29. Aliás, lê lá Romanos 8, 25, também é utilizado. Já agora, eu disse que eram poucos, mas vamos só ler aí mais esse e nós já vamos terminar. Mas Romanos 8, 25, é utilizado também para defender a predestinação. Romanos 8, 25. Capítulo 25. Isso. Mas se esperamos o que não vemos, como com paciência o aguardamos. Também, é isso? Isso. Lê, continua, pastor. 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha o que vai dizer lá lê lá o 28, o 29, pastor. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sim. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ok. Esse é o 29 que você leu agora. E o 30, agora eu vou ler. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou,
a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso. Então, querido, você pode perceber que a Bíblia também diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Paulo está se referindo aqui aos romanos que aceitaram Jesus. Agora, novamente, por que é que Pedro diz para a pessoa permanecer firme? Significa que existe a possibilidade de cair da graça. As duas, uma, ou não há predestinação, ou se há predestinação, ela falha. Voltamos lá para 1 Timóteo e com isso eu finalizo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13 e 4. Vai lá. 1 Timóteo. Também tem outro versículo que eles usam lá em João. Mas vamos finalizar aqui, senão fica bom. 1 Timóteo 2, 13 e 4. Diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora vamos lá para João 3, 18. João 3, 18. Vamos lá. Vamos lá ver. Aliás, pode começar do 16, só para refrescar a memória. João 3,16. Sim. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ok? Amou a quem? O mundo de O tal mundo, ou seja, não foi fulano A ou fulano B. Deus amou a todos. humanidade. E lembra que lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz que Deus quer que todos sejam salvos. Predestinação. Tchau. Vai lá, continua. Glória a Deus por isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Mas para que o mundo fosse salvo. Para quem fosse salvo? O mundo. E o que é que diz lá em 1 Timóteo? Que Deus quer que todos sejam salvos. Como é que Deus vai contra a sua própria vontade? Significa que tem outro ser interagindo. Tem alguém que pode tomar uma decisão também. Sabe quem é esse ser? É você. Mas continua lá, pastora. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso. O julgamento é este, 2 pontos, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tão simples assim. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou reveladas as suas obras. Exatamente. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ok. Então, queridos, finalizando, eu queria dizer, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 e no versículo 11, nós percebemos que, apesar de parecer, quando se faz uma leitura superficial, se nós lermos o contexto, percebemos que está falando exatamente o contrário. Ou melhor, que Deus predestinou. Por exemplo, eu entrei aqui hoje, peguei o meu caderno de anotações de versículos, eu estava predestinado a pregar, porque eu vim para isso. Mas antes de eu vir, eu pude decidir. Vou-te dar um exemplo. Hoje havia outra pessoa que estava predestinada para vir fazer o louvor, e o Carlos estava predestinado para tocar, e eu estava predestinado para estar ali sentado no banco. Foi isso que tinha sido predestinado. Mas nós decidimos aqui que iria ser de maneira diferente.
e que eu iria tocar e o Carlos iria louvar. Então, em relação à salvação, Deus estabelece previamente um destino. Cabe a mim ou a você aceitar esse destino ou não. Como é que nós aceitamos esse destino ou não? Quer ver? É se nós aceitamos a luz. Se nós vamos para a luz, estamos aceitando o destino de Deus para nós, a salvação. Se nós nos escondemos, ficamos procurando esconder as nossas más obras, tentando jogar as nossas culpas de algo que nós fizemos errado em cima do outro, nos escondendo, aí nós já estamos andando em trevas. E quando nós andamos em trevas, aí sim nós escolhemos não aceitar o predestino de Deus para nós. Então, o meu apelo para você, concluindo e terminando hoje a predestinação de Deus para nós, a parte 9, poderíamos falar muito mais sobre isto. Não quer dizer que de hoje para amanhã não possamos vir falar sobre o tema, mas eu creio que já ficou bem claro que não há espaço na Bíblia para isso, a não ser que haja uma leitura realmente superficial. Mas quando nós entendemos o conceito de Cronos e o conceito de Kairos, as coisas ficam mais fáceis. Então, o meu apelo para você é: aceita a predestinação de Deus para você. Jesus morreu para te dar vida, e vida em abundância. João 10:10. O ladrão, e nesse contexto Jesus não está falando do diabo, Jesus está falando do falso profeta, e diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir, mas eu vim, no caso ali Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham completa, ou e a tenham em abundância. Jesus veio para te salvar e para te dar vida completa. Aceita aquilo que Jesus fez por você e receba de graça o pão vivo do céu. Amém. Amém. Oremos. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor, antes da fundação do mundo, para nós que estamos dentro deste Cronos, vendo tudo antes da fundação do mundo, o Senhor já havia desejado que nós fôssemos salvos todos. Eu oro agora por nós e por todos aqueles que nos assistem no momento, em qualquer lugar da linha do tempo. Eu oro pedindo que o Senhor venha tocar o coração dessa pessoa e que a ajude para que ela possa, Senhor, repensar. Senhor, eu sei que nem todos aceitam, mas eu te peço que o teu Espírito Santo fale aos corações. Eu sei que só aceitará aquele que tiver esse desejo no coração, mas eu te peço, Espírito Santo, fala aos corações, que a tua graça seja aceita e que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um. Senhor, nós aceitamos o teu predestino para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe grandiosamente, que Ele te encha de vida, que você seja abençoado. Porque, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, Jesus, Deus, Ele deseja que todo ser humano seja salvo. Que Deus abençoe e saiba que cabe a você ou não decidir ser salvo e amar Jesus e agir de acordo com esse amor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre a tua vida hoje e eternamente. Fica na paz e que Deus te abençoe.